E atendendo a pedido dos alunos do Template PCIP 2024 e do método Firebeam, eu vou ensinar a edição das legendas dos equipamentos em planta dentro do Revit. Então essa aula é para os alunos, mas se você tem interesse em adquirir o nosso template e quer entender como funciona um pouco mais sobre ele e a dinâmica das customizações, já fiquem com a gente logo após a vinheta. Então, para essa aula, nós vamos utilizar o nosso template PCIP 2024 com as últimas atualizações de normas dos corpos de bombeiros militares de todo o país, ok? Então, Santa Catarina já atualizou esse ano, se não me engano, Mato Grosso também. Dependendo do estado, algumas simbologias mudam a cor entre elas e os alunos pediram como que eu faço essas atualizações dentro do meu template, se eu quiser personalizar alguma coisa. Por exemplo, tem indústrias que trabalham com padrões de cores diferentes das padrões do corpo de bombeiro e eles querem personalizar o template. Esse tutorial para os alunos que se interessam nessas modificações, ok? Então, editor, joga para a tela do Revit. Então, aqui com o Revit aberto, vocês podem ver a apresentação do nosso template PCIP e nós vamos então aprender a fazer a edição das simbologias em planta, ó, que são todos esses símbolos que nós temos carregados dentro do Revit, ok? Não só os símbolos livres, mas também os símbolos atrelados aos equipamentos aqui, como por exemplo, dos extintores, né, ou da iluminação de emergência que muda em alguns estados, que a cor é azul e não em vermelho, ok? Então eu vou começar pelos mais fáceis, tá? Então, que são as simbologias livres. Aqui nas simbologias livres, vamos pegar aqui uma iluminação de emergência, tá? Então aqui uma iluminação de emergência, vou pegar, por exemplo, essa aqui do avisador visual. Ou vamos pegar aqui vou pegar aqui uma lâmpada mesmo, ó. Então vou pegar aqui o símbolo da lâmpada, né, ponto de iluminação, clico em editar família. Clicando em editar família, ele vai me abrir a edição, né, dessa família e você pode reparar que na verdade são 3 DWGs, arquivos do AutoCAD que eu importei dentro dessa família de simbologia. Porque dentro do Revit nós temos um problema, que ele não trabalha com símbolos menores que 0,8 milímetros. Então, tem algumas simbologias que tem linhas menores que 0,8 milímetros e o Revit não aceita. Então, por isso que nós temos que apelar para a importação DWG, ok? Você pode exportar isso aqui para o AutoCAD, né? Então, vindo em arquivo, exportar e exportar um DWG. Aí você faz as edições das cores dentro do AutoCAD, salva para cada um desses tamanhos, você salva um arquivo separado. Depois vem aqui em inserir, importar CAD e importa os 3. Importou os 3 de forma individual, o que você faz? Esse aqui é 1:100. Eu clico nele, venho aqui na minha opção aqui do visível, né, no meu igualzinho, e marco ele em 1:100. A mesma coisa para o 1:75, então eu marco aqui 1:75. E a mesma coisa aqui para 1:50, ok? Então feito isso, eu alinho elas, coloco na minha posição original aqui elas, uma em cima da outra mesmo, não tem problema. E aí sim eu posso salvar e carregar lá no meu template, ok? Mas eu posso explodir os DWGs também, não são todos que funcionam. Então, clico na minha simbologia, clico aqui em explodir, posso explodir parcial ou completo. Vou adotar aqui explodir parcial. Explodir parcial ou completo aqui daria na mesma, mas eu vou adotar aqui explodir parcial, tanto faz. Vou selecionar tudo isso aqui e aqui em visível vou marcar 1:100 e dou um Enter. Aqui eu marco 1:75 e dou um Enter. E aqui eu marco 1:50 e dou um Enter. Beleza, feito isso, agora o que eu preciso fazer para modificar essas cores, tá? Quando eu clico na minha linha, ela tá vindo aqui nessa camada A-DTL, que seria A-detalhe. Então eu venho aqui em gerenciar estilos de objetos. Olha o ADTL aqui, ele tá em vermelho, vou alterar para azul, por exemplo. Clicar nesse azul, mas eu poderia dar o meu código RGB aqui do azul que fosse, ok? E a mesma coisa eu vou para o ADTL fina aqui, que é o contorno das achuras, ok? Pronto, ficou tudo em azul, ó. Se você reparar, deixa eu desativar aqui o TL, né, que é o linhas finas, ó, fica tudo em azul,
beleza? Agora eu preciso editar a minha Ashura, né? Então eu clico aqui em cima da minha Ashura, clico aqui em editar tipo e altero a minha cor aqui também, ó. Alterei a cor, então, todas elas para azul. Agora, como a minha questão de visibilidade já foi alterada, eu só centralizo ela aqui na minha família, né, nos meus eixos. E pronto. Vou salvar esse arquivo, então vem em arquivo, salvar como família. Então vou salvar nessa pasta, opções, 1. Lembrando que quando é só o símbolo, eu salvo com S underline e o nome da família na frente, para saber sobre o que se trata, ok? Opções, um backup, salvar. E eu posso clicar em carregar no projeto e fechar. Substituir a versão existente, valores e parâmetros. Pronto, aqui já carregou. Porém, essa linha de cima ainda está em vermelho. Por que que ela está em vermelho? A hora que eu venho aqui em gerenciar estilos de objeto, né, vou marcar tudo aqui. E no objeto de anotação também. Se eu procurar pela camada ADTL, ele vai aparecer em vermelho para mim, né? Então eu vou clicar aqui nesse objeto aqui, é um anotações genéricas, né? Então aqui em estilos de objeto, eu vou procurar por anotações genéricas, ó. Beleza? Ó, o meu ADTL tá em vermelho, eu preciso trocar ele para azul também. Ó, beleza, troquei para azul, troca tudo para azul. A mesma coisa aqui, se eu voltar, anotações genéricas, ADTL fina aqui, ó. Troco ela para azul, ó. Pronto. Tudo o que tiver dentro dessa camada vai ficar em azul. Então, por isso que o ideal é que você faça a separação lá. Então, vou novamente editar essa família. E onde está aqui em gerenciar estilos de objetos, está como A-DTL, eu renomearia para S underline iluminação. Eu estou criando uma layer chamada iluminação, tá? E vou renomear aqui também. S underline iluminação underline fim. Então, já fiz essa separação dentro da minha família. Posso salvar, carregar no projeto e fechar, substituir versão existente, valores e parâmetros. E aí o que acontece? A hora que eu venho em gerenciar, vem em estilos de objeto, anotações genéricas, ó, o ADTL, eu vou voltar ele para o meu vermelho. O ADTL fim que eu tinha alterado vai para vermelho, por quê? Porque agora, ó, aquelas duas camadas que eu criei, ó, S underline iluminação e S underline iluminação fim, elas sim estão em azul, ó. O que tinha transformado em azul que eu não queria, voltou para o vermelho, e só o que eu coloquei dentro da camada, né, S underline iluminação, ficou em azul. A mesma coisa, por exemplo, essa família aqui. Eu vou editar essa família, vou explodir os 3 DWGs aqui também. Então, explodir, explodir e explodir. Primeira coisa que eu faço é voltar às configurações de exibição, porque senão depois dá um trabalho enorme você conseguir refazer isso, ok? E agora o que eu faço? Venho aqui em gerenciar estilos de objeto. O ADTL, vou renomear como S underline iluminação. E aqui o meu ADTL fim, eu vou renomear como com o mesmo nome, ó, S underline iluminação underline fim. Aqui, ó. Beleza. E eu posso deixar em vermelho mesmo se eu quiser, tá? Beleza? Volto aqui pro meu ponto central. Beleza? E aí o que vai acontecer? Na hora que eu carregar no Revit, ó, então tudo aqui, beleza? Vou só editar a cor das achuras, porque essa cor a gente não consegue alterar lá, tem que alterar aqui. Ó, esse meu círculo vermelho, esses meus círculos exteriores, ó, eles estão na camada 0. Vou puxar elas para a camada iluminação, ó. Então, para minha linha para a camada iluminação. Todos esses meus círculos aqui, ok? Puxar todos eles para iluminação, ó. Vou salvar aqui, então vou salvar esse meu arquivo aqui, máximo de um backup, para não ficar enchendo de cópia. E vou carregar no projeto fechar, substituir as versões existentes, ó. Então, automaticamente ele puxou para a camada azul. Por quê? Porque é aquela mesma camada que eu já tinha configurado previamente aqui, ok? E aí, beleza, o que acontece, ó? Vou pegar aqui agora, pegar uma família que eu tenho essa família de símbolo dentro da família, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, essa iluminação, ó. Editar família. Clicando em editar família, vou na minha planta baixa, clico aqui nesse meu símbolo, ó, e eu tenho duas opções, tá? Como é uma família dentro de uma família,
nós chamamos isso de família aninhada, ok? Então, uma família aninhada é uma família que está dentro de outra família, certo? Eu tenho a opção de editar ela aqui, ou eu tenho a opção de vir aqui em famílias, modelos genéricos, e ó, essa simbologia, né, então em símbolo de anotações aqui, não em modelos genéricos, em símbolo de anotações, botão direito, recarregar, e aí eu recarrego, né, da família que eu criei. Nesse caso, eu vou editar essa família que está dentro da outra família. Então eu clico aqui em editar família, são 3 DWGs, eu vou explodir todos eles, explodir, clico aqui, né, na minha Ashura, clico em editar, vou alterar a cor aqui para o azul, e vou editar para essas outras Ashuras também. Se eu passar o mouse em cima e não conseguir clicar na Ashura, é só editar Tab até você, apertar Tab até você conseguir capturar. Vou selecionar tudo aqui, em filtro eu vou verificar nenhum, e vou marcar as 3 linhas aqui. Vou puxar tudo para uma camada só, que é essa camada A-DTL, ok? Eu joguei tudo numa única camada, venho aqui em gerenciar estilos de objeto, e vou renomear essa camada para S_iluminação. E a mesma coisa para fim aqui também. Então, S_iluminação _fin, ok? Beleza? Agora eu só faço os meus ajustes aqui de escala para cada uma dessas simbologias, certo? Beleza? E centralizo elas aqui no meu eixo, porque senão depois dá erro na hora de importar, até porque já está tudo alinhado, tudo nas cotas travadas certinhas, ok. Não tem problema deixar em vermelho agora, porque depois na hora de ler dentro do template no Revit, ele vai ler como uma linha azul. Então carregar no projeto, fechar, tem a opção de salvar ou não salvar, eu não vou salvar agora, e vou jogar para dentro da minha família original, ok? Não vou salvar aqui as minhas alterações, substituir valores e parâmetros, beleza. Agora eu posso carregar no projeto e fechar. Não vou salvar a minha edição aqui. E vou substituir valores existentes e parâmetros. Ó. Então, ela já fica azul, por quê? Porque todas essas linhas, elas estão dentro da camada S_iluminação aqui das minhas anotações genéricas, ó. Se eu alterar essa cor aqui, sei lá, para um laranja, e a fina aqui, né, que seria fina também, olha o que acontece. As linhas, não a rachura, as linhas vão ficar laranja, ó. Então, ficou tudo laranja aqui no meu contorno. Infelizmente, as rachuras não tem como eu configurar essa opção de ajustá-las também dentro, né, aqui dos estilos de objeto, ok? Mas os demais eu consigo. Então é assim que a gente faz as alterações, tá? Tanto das cores de simbologias e das rachuras das simbologias soltas, como também das simbologias dentro das famílias, ok? Recapitulando, clico na minha família, editar família, venho aqui no meu nível de referência, clico na minha segunda família, clico em editar família e faço as alterações. Depois eu venho carregando uma dentro da outra até chegar no meu template, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha esclarecido e aberto aí um leque de entendimento de criação de famílias mesmo dentro do Revit, tá? Que é um mercado bem interessante também. Então, se você gostou desse vídeo aqui, eu já vou pedir para você deixar o teu joinha, se inscrever aqui no canal, né, ativar o sininho de notificação para receber mais aulas como essa, de grande valor, que você não acha em lugar nenhum, a não ser no método Firebin e também lá no template PCP. Se você tem interesse em adquirir o template ou adquirir o método onde eu ensino a fazer projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico do zero, dentro da metodologia BIM, utilizando o Revit, os links estão aqui na descrição deste vídeo, ok? E eu também te espero lá no nosso Instagram, @EstúdioBIM, porque lá eu posto dicas do dia a dia, de coisas básicas e rápidas, que não caberiam fazer um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto aqui no YouTube. Então, as coisas eu acabo postando lá no Instagram e mais nenhum outro lugar, ok? Então, te vejo lá no Instagram e te vejo inscrito aqui no canal. Um grande abraço!